Olá, boa noite aos nossos irmãos que aqui estão chegando. Boa noite aqui para a Magali, a Érica, Giovanete, ao Roberto Veiga Campos, a Itamar, a Rita Wan, que entrou pelo Instagram, né? Nossa querida Cibele, que está sempre conosco, a Elizabeth Kiss, o pessoal está chegando aí devagar. Sejam todos bem-vindos a mais uma live, né? A um encontro de muita luz entre todos nós, no segundo domingo do mês. Aqueles que estão chegando agora, nós já estamos há 5 anos da nossa live, né? Iniciamos a nossa live desde 2020, né? Estamos aqui juntos e cada vez mais chegando mais pessoas, né? Então, o meu boa noite sempre a todos. Eu agradeço o carinho que todos têm a esse trabalho de luz maravilhoso que chega em todos os seus lares. Se puderem deixar um copo d'água também junto à live, né, para fluidificar a sua água, né, transformando no seu remédio. E também aqueles que querem, que precisam que chegar até mais em outros lugares, né, que possa compartilhar esse vídeo com outras pessoas, né? E que assim nós vamos chegando a ter um maior número de pessoas para que possa chegar a luz a esses lares, né? A todos os lares que precisam, necessitados. Nós passamos por uma dificuldade hoje muito grande, há tempos, né, que nós já estamos passando, né, por situações difíceis, né, e que todos nós precisamos de muita luz, de muito trabalho para a gente ficar em pé, não é mesmo? Então, essa é a intenção de levar aos lares toda a paz, o amor, o equilíbrio, né, a força, a saúde para todos os lares, né? E então aqui está chegando mais pessoas, né? Que a gente já está falando aqui, o Toninho, meu primo, que Deus abençoe, né? A Diana, a Vera Lúcia Rodrigues, boa noite, Vera, que Deus abençoe você, viu? A Eugênia Martins, né? Vamos aqui pedindo, né? A Maria da Graça, lá em Porto Alegre, que está sempre conosco. Graça, um beijo no seu coração. Que Deus abençoe você sempre, viu? Tá? A Ângela Pires, com o Raul Pires também. A Eugênia Martins, né? Que está sempre conosco. A Maria Eugênia Sevilla, que também é aqui uma colega, né? Próximo aqui de nós. Manuel Coronado, meu irmão, que Deus abençoe a todos, a você, a Ana Lúcia, olha aí, que bacana, né? Todos estão chegando aqui devagar, né, na nossa live, e que possa envolver a todos nós, né, o trabalho desse evangelho, para que nós possamos viver os nossos dias melhores, né?
que a luz se estenda por toda a semana, envolvendo todos os lares, né? Isto é o Jair Giovanetti, olha que bacana, né, Jair? Um grande abraço, viu? A Solane, Maria Costa, que está sempre conosco, a Bernadette, lá de Guarulhos, a Irene Campos, com Alberto Campos, lá de Guarulhos também, são queridos que estão no meu coração, a Cláudia, Regina, né? E todos que aqui se encontram e que está chegando aqui aos poucos, né? Bem, o propósito dessa noite é que possamos levar uma mensagem positiva para todos nós. Como todos sabem, né, nós estamos agora nesse momento, hoje, por exemplo, no Domingo de Ramos, né, que é celebrado pela Igreja Católica, a Páscoa, né, e uma grande importância que nos ensinou e que passou por todos nós, né? E o período da Quaresma acaba agora na Quinta-feira Santa, que também na parte judaica é um grande dia, né, que eles fazem de assim jejum, todos esses 40 dias também, né? Então é interessante porque Jesus, né, no caso como ele nasceu na Judéia, né, então ele respeitava exatamente todo o processo da Páscoa, junto com a sua família, com os seus amigos, né? Então isto está até no Evangelho de Lucas, Mateus e até João, que que a gente encontra lá, né, nesses versículos, a saudação de Jesus ao dia da Páscoa, né? Bem, gente, então eu gostaria só aqui de pedir uma licença um pouquinho a todos, que eu estava conversando com a nossa querida irmã Vera Lúcia Rodrigues, que está aqui conosco, antes até da nossa live, e ela estava pedindo uma vibração para a sogra dela, né, que está lá na Bolívia, né, em Santa Cruz de la Sierra, e ela já estava fazendo a passagem, né, dentro do próprio no hospital, com o seu filho junto. Então, eu gostaria muito, nesse momento, que em poucas horas, né, o teu esposo, que é Fernando, estava lá também conosco, lá ligado para que a gente podia fazer essa live aí, né? E ela desencarnou, a sogra, né? E pedimos então essa vibração, viu, Vera, para a sua sogra, tá? A Ornella, deixa eu ver aqui, né? Orelana de Camacho, né? E também ao seu filho, que está nesse momento passando por essa situação agora, nesse momento, lá na Bolívia, tá? Que houve desencarne agora em horas, agora, pouquinho mesmo, tá? Infelizmente, a gente passa por esse processo na vida. Fica firme aí, minha querida Vera, que nós vamos continuar na nossa live, viu? Helenir de Almeida, meu grande abraço, boa noite, que Deus abençoe você também, viu, linda? Bom, gente, então, como eu falei, nós estamos hoje caminhando para o domingo de Páscoa, né? Onde que Jesus entrou lá em campo, naquela situação mais de 2000 anos atrás, e ele já estava sabendo que era uma semana já que
ele iria passar por tudo isto, né? Mas a nossa mensagem dessa noite, ela é uma mensagem que possa ficar em nossos corações também, mas como um alerta, né? Pela a nossa razão, para que a gente possa colocá-la em prática também, né? Estamos aí, Manuel, um forte abraço ao primo, sim, ele está dando um forte abraço ao Toninho, a Tânia também está aí conosco. Bom, então, o que nós temos aqui hoje é uma mensagem que precisamos raciocinar exatamente. Por quê? A lição da noite de hoje significa muito a nós. Quais são as nossas posses definitivas? O que vocês aí desse lado estão cultivando para que as posses, as suas posses possam ser definitivas? Então, Emmanuel nos traz, do livro Caminho, Verdade e Vida, uma lição muito importante para nós, aonde que ele vai nos colocar o aspecto, né, para que a gente acorde, né, e para saber exatamente quais são as nossas posses que a gente precisa almejar, né? Então ele diz assim, inicia-se já logo no início, no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 10, já tem uma passagem lá, né, que fala sobre a vida. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Jesus nos referiu a isto. Vamos saber o porquê que Jesus, no seu ministério, colocou isso para nós. Mas é uma expressão muito forte, né? Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. O que significa isso para nós, gente? Que é interessante a gente saber que a abundância está relacionada à vida plena, à alegria plena, né? Que nós temos a alegria, a força para a mente, o corpo, a nossa alma, para que a gente possa viver, né? Fartura, aquelas coisas dentro de nós. Então, vamos ver aqui nessa lição exatamente o que Emmanuel nos coloca para nós. Ele coloca assim, olha, se a paz da criatura não consiste na abundância do que possui na terra, ok? Depende da abundância de valores definitivos de que a alma é possuída. Olha que interessante, né? Nós possuímos valores dentro de nós. Nós reencarnamos com muitos valores. Cultivamos no plano espiritual abundância de aprendizados e trazemos conosco. É muito importante para todos nós saberem disso, né? Em razão disso, o Divino Mestre veio até nós para que sejamos portadores de vida transbordante, repleta de luz, amor e eternidade. Repleto de luz, amor e eternidade. Ou seja, eu vim dizer a vocês, né, que o meu reino não é desse mundo. Há muitas moradas na casa de meu Pai,
mas o valor que todos aqui temos é muito grande. Nós precisamos fazer o máximo de aproveitar esses momentos que aqui estamos, né? Em favor de nós mesmos, jamais deveríamos esquecer os dons substanciais a serem amelhados em nosso próprio espírito. Não podemos esquecer disto, jamais, né? Por quê? Porque nós somos ricos, somos a centelha divina, somos criados no amor de Deus. Então a gente tem que pensar nisto. E muitas vezes nós nos fechamos, nós vamos achando que a vida não tem significado por causa de algo aqui, de algo ali, e nós vamos nos fechando, sabendo, gente, que aqui é uma passagem, não é mesmo? Aí, essa parte é muito interessante, ele nos coloca, presta atenção, gente, como é importante a gente saber disso. O jogo de forças exteriores jamais encontraremos a iluminação necessária. Você não vai conseguir encontrar. Você não pode estar bem fora. Nós temos que estar bem dentro. Lembra da lição que eu até falei um tempo atrás? Temos um altar íntimo e nós não conseguimos cultivar essa nossa casa íntima. Nós precisamos cultivar essa casa, esse altar íntimo. Ele tem que estar sempre limpinho, da mesma forma que você faz a sua higiene, a sua limpeza na sua casa. Então, é interessante. Maravilhosa é a primavera terrena, não é mesmo? Mas o inverno virá depois dela. O inverno vai chegar, né? A mocidade do corpo é fase de embriagantes prazeres. No entanto, a velhice não tardará. Ele está chamando nós para que a gente possa pensar bem o que estamos fazendo de nossas vidas, né? Por quê? Porque tudo vai passando com o tempo, em nossa volta. Então é necessário a gente acordar. E muitas vezes nós, já com uma idade um pouco mais do que muitas pessoas, a gente tem que saber que temos que aprender a fazer um caminho para a nossa evolução, porque é individual. O vaso físico mais íntegro e harmonioso experimentará um dia a enfermidade e a morte. E nós sabemos que esse processo acontece conosco, desde quando a gente nasce, né, ao nascimento até o túmulo. Porque, ou seja, nós já estamos, quando nascemos, nós já estamos em contagem regressiva para voltar para o nosso lar. Né? É interessante que isso a gente precisa perceber, que às vezes a gente perde tempo, gente, com tantas coisas desnecessárias, e nós não cultivamos o que é melhor para nós, que seria a parte do futuro, como diz Jesus, a parte que nos toca, que é imperecível. E nós não, às vezes, perdemos muito tempo achando que a nossa vida
é material, é tudo e não vai ser, né, sempre. Vai ser sempre, a vida é material, brigamos por isso, né, e achamos que a gente nunca vai sair dela. Mas não é assim, né, gente? Toda a manifestação da existência na Terra é processo de transformação permanente. Não adianta, ou seja, nós estamos em transformações permanentes. Então aqui é um aprendizado, é um educandário aonde que nós estamos. Não há dúvida, gente, não há dúvida. As pessoas que vão passar pela sua vida não é por acaso, é para você aprender, ou você ensinar, ou algo que tem que fazer para que aquilo siga a evolução. É muito importante isso, gente. Né? É imprescindível construir o castelo interior. Olha aí, que eu falei agora há pouco, né? O altar íntimo. Aqui, ó, eu falei agora há pouco. Emmanuel está dizendo assim: é imprescindível construir o castelo interior, de onde possamos erguer sentimentos aos campos mais altos da vida. Olha que bacana isso, né, gente? Nós precisamos tomar conta de nós. Precisamos praticar o alto amor. Ajudar as pessoas, tudo bem, mas você não pode esquecer de você. Em momento algum. Enche-nos, Jesus, de sua presença sublime, não para que possuamos facilidades efêmeras, mas para sermos possuídos pelas riquezas, olha, imperecíveis. Porque tudo que é imperecível, gente, ficará, não acaba. Nós somos espíritos imperecíveis. Nós vamos cultivar no plano espiritual, na vida espiritual, a vida que é imperecível. Você sai do seu corpo, mas você não sai da sua vida. Saímos do corpo, mas você não sai da sua vida. Jamais. A reencarnação é exatamente para isto. Você volta, precisa fazer o que você deixou de fazer lá atrás, e muitas vezes você tem que voltar para reparar. Né? Mas para sermos possuídos pelas riquezas imperecíveis, não para que nos cerquemos de favores externos, e sim para concentrarmos em nós nas aquisições definitivas. Olha, ele está dizendo assim: sejamos portadores da vida imortal, cultive ela, né? Não nos visitou o Cristo com o doador de benefícios vulgares, e sim veio ligar-nos a lâmpada do coração, a usina do amor de Deus, convertendo-nos em luzes inextinguíveis. Olha só, gente, em luzes inextinguíveis, porque nós somos luz, né? Nós fomos criados na centelha divina, nós fomos criados no amor, como eu falei, né? E é exatamente isso, gente. As mensagens do Evangelho é para que possamos nos despertar. Nós nos envolvemos muito com a parte material, nós nos envolvemos muito com as pessoas, com famílias, amigos e tal. Mas assim, tudo fica no tempo. Você segue e tudo fica no tempo. Nós não somos dono de nada e não vamos ter ninguém e não vamos levar ninguém conosco. As pessoas, nós mesmos, nos fechamos nas nossas vidas, muitas vezes. Por quê? Porque a gente se diminui, achando que a vida não está bem,
porque o fulano de tal falou isso, a fulana de tal falou isso de mim, aquele fala, aquele pensa de mim. O problema das pessoas que pensam alguma coisa de você, o problema é delas, não é seu. Segue o caminho em frente. Procure, né, o que diz assim, somar as coisas imperecíveis, né? Sim, Vera, a morte não existe, somos espíritos imortais. Aduche, que Deus abençoe, boa noite. Depois você coloca o seu número do seu telefone, por gentileza, para as pessoas terem o acesso às vibrações que vai continuar no nosso grupo, tá? Se você puder, por gentileza, viu, Atushi? E é isso que nós fazemos. Eu já falei aqui, algum tempo atrás, o que nós precisamos é viver com espiritualidade. E nós confundimos isto. Reclamamos demais da nossa vida, ficamos muitas vezes na dor. Gente, pelo amor de Deus, a gente cultiva a dor dentro de nós. Será que nós não queremos abandonar a dor, a doença? Porque a gente fica falando, reclamando, e quando você melhora um pouquinho, volta novamente aquilo, porque a sua mente está ainda pesada. Então nós precisamos se soltar mais, né? Se soltar mais. As pessoas são o que são, elas não vão fazer nunca nada o que a gente acha que tem que ser feito. E é isso, gente. Nós precisamos ficar atentos com essas coisas para que a gente possa ficar firme, né? Família, pai, mães, filho, filha, marido e esposo, todos têm um processo evolutivo. Cada um fica no tempo, ninguém vai conosco. Ah, mas vamos se encontrar, Maurício? Vamos. Vai depender do grau de cada um, né? E o tempo de cada um. Mas isto é que é necessário. Vamos sempre, eu repito, como diz sempre Chico Xavier, o nosso querido Chico Xavier, vamos aproveitar essa encarnação e fazer o melhor. Né? Porque lá, depois, para voltar, a gente pensa que é fácil, mas não é. É tão difícil. Demora. Né? Não é tão simples como a gente pensa. Então, gente, nesse dia de Domingo de Ramos, eu quero deixar essa mensagem para que nós possamos buscar essas posses que nós temos, que nós possamos estar conosco, ao nosso redor, buscar para que a gente possa ficar mais forte. E essas posses têm que ser definitivas. Não vamos construir um castelo na areia, gente, porque aqui tudo vai embora. Tudo vai embora. O que nós vamos precisar é construir as nossas posses definitivas, né? É isto, essa mensagem que possa ficar no coração de cada um. E olha, vamos viver sempre procurando o melhor para nós, né? Dentro do nosso íntimo, nós, cada um, você primeiro, depois o outro. É verdade, porque se você não está bem, você não pode ajudar o outro. Então, é assim que nós devemos fazer com o conselho do nosso mestre querido. Quando eu conheci a doutrina espírita, através dela, e eu vi como era Jesus, através da doutrina espírita, eu comecei a ter um novo olhar para a minha vida, até juntamente
com as pessoas. Por quê? Porque a doutrina espírita me apresentou um Jesus divino, aquele Jesus vivo dentro de nós. Não que ele está voltando, que ele já está há muito tempo ao nosso redor. Então, assim, as dificuldades existe, gente. Todo dia é um desafio para a gente viver, todo dia. Tantas pessoas sofrem no seu emocional, mas faça o seu melhor. Né? Faça o seu melhor para você. Busque Jesus como amigo, né? Que possa ajudar. Atuche, mais uma vez, se há possibilidade de você deixar o seu telefone aí, né? Colocando o seu número, para as pessoas terem acesso, que elas pedem, né? Para poder colocar os nomes em vibração no nosso grupo, tá? Se você puder, estiver ainda aí conosco ainda, tá? Então, gente, vamos cultivar isto, as posses definitivas, né? Hoje nós vamos passar, então, para a nossa cura dentro do nosso lar, que nesse momento, sabe, o quanto que muitas pessoas sofrem, né? E pedimos, Senhor Jesus, nosso divino amigo, mestre, educador de almas. Pedimos, Senhor, nesse momento que aqui todos estamos presentes, cada um tem a sua dificuldade e que peço, Senhor, em torno de todos os nossos amigos que aqui estão, colegas, amigas, que façam melhor em ajudá-los, porque muitos estão com os corações com profundas cicatrizes de perdas dos seus entes queridos, aqueles que estão doentes, que estão acamados. Pedimos, Senhor Jesus, que ajude esses nossos irmãos. E vamos então abrir a porta dos nossos lares para o nosso Mestre Jesus, em companhia de sua mãe, Maria de Nazaré. Maria de Nazaré, que cuida de todos nós. Ela cuida, ela venera a todos nós em todos os momentos. Recorrem à nossa mãe no momento que vocês acharem que tem que ser, naqueles momentos de dor. Peça também para a mãe Maria Santíssima, que tudo passa, mas nós sabemos que aqui estamos, que muitas vezes a dor que carregamos ainda é muito forte em nossos corações. Abrimos a porta dos nossos lares, deixando esses nossos irmãos trabalhadores do bem também, que está junto com nossa mãe e Jesus. Aonde estiver um ou dois mais ali, eu estarei presente. Deixa ele estar com você, leve para todos os cantos da sua casa, os compartimentos, aonde que ali se encontra muitas vezes as pessoas que precisam de ajuda, necessitam de ajuda, estão doentes, estão acamadas, né? Que possa, Senhor, que eles recebam nesse momento a sua paz, o seu amor,
a sua luz curadora, Jesus. Que ajude esses nossos irmãos. E assim, saindo uma luz de sua palma, da sua mão, refletindo do teto até o chão essa luz branca, regeneradora, que vai se restabelecer no seu lar a saúde, a paz entre todos vocês. Todos os cantos da casa sendo limpos, ajudando esse processo de limpeza. E nós nos sentimos também mais leves nesse momento, porque estamos agindo, está agindo também dentro de nós essa limpeza interior que nós precisamos fazer. Buscar dentro de nós o melhor. Jesus, abençoe a todos os nossos irmãos, aos compartimentos, que vai tocando em todos os lugares, para que possa a nossa querida, a nossa mãe, com os seus amigos abnegados, trabalhadores do bem, que possa ajudá-los. Nós sabemos as entidades amigas que trabalham com a nossa mãe, e não há divisão alguma, porque nós temos os índios, os pretos velhos, nós temos todos que trabalham com a nossa mãe, porque ali é um coração universal. Quem trabalha para o bem está junto no bem. Então, eles estão agindo dentro do seu lar para que você fique mais calma, para que vocês fiquem mais tranquilos, para que vocês tenham vontade de viver todos os dias da vida, ajudando-se a si mesmo e procurando melhorar com os pensamentos bons, colocando pensamentos bons dentro de nós, otimistas. Isso ajuda bastante a todos nós. E ele toca exatamente em todos esses sentidos. Esses amigos espirituais que estão junto com a nossa mãe trabalham com a limpeza no seu lar, ajudando os seus familiares, até mesmo aqueles que têm problemas de relacionamentos dentro de casa. Peça com força, com vontade, porque ajuda bastante. Todos precisamos de ajuda. Cada um tem o seu propósito. Peço, Senhor, que abençoe os nossos irmãos, que ajude na caminhada evolutiva de cada um, que possam ter essas posses definitivas dentro de cada um, buscar essas posses, porque elas irão com vocês. Ou seja, irão conosco, com todos nós. Senhor, abasteça essa luz em cada lar. E nesse momento, com essa formação dessa luz dentro do seu lar, que fica tão forte que até os vizinhos estarão recebendo essa paz, essa luz dentro dos lares dele. Este é o objetivo, é você iluminar-se e também
ao seu vizinho, ao seu amigo. Esta é a intenção do nosso Mestre Jesus na nossa caminhada. Então nós vamos recebendo nesse momento agora essa paz no nosso coração. Respirem fundo, acalma o coração de vocês. Tudo vai dar certo. O que você está precisando vai dar certo. Tenha paciência. A dor, ela é algo que não conseguimos tirar de momento, mas tudo vai se colocando no seu devido lugar. Calma, vamos ter calma. Buscar essa luz para todos, ajudando a todos os nossos entes queridos que estão no nosso lar, e em doação de amor. Nesse momento, nós vamos elevar ainda mais os nossos corações em prece e buscando aquele lugar confortável dentro do nosso lar. O porquê que eu falo dentro do nosso lar? Porque agora nós vamos fazer uma doação de amor por aqueles que perderam, que tiveram uma separação com os seus amados, seus entes queridos. E não vamos buscar essa aproximação junto ao lugar de sepultamento, mas não, no seu lar mesmo. É dentro do seu próprio lar. Os entes queridos, os amados, as pessoas que nós amamos, que convivemos com elas, elas sabem exatamente nesse momento que estão recebendo, estão indo ao encontro desse abraço fraternal, desse abraço gostoso. Então, a espiritualidade amiga presente coloca ali aquele banco aonde que nós vamos trazer nesse momento, no aconchego do nosso coração e do nosso lar, aquele que nós amamos, que já partiu, que fez a sua passagem, mas que possam trazer para receber esse nosso abraço. Vamos buscar esse abraço aos nossos queridos, que tanto faz falta para nós, que as saudades é imensa, mas que também precisamos saber que eles estão bem, numa sintonia melhor, e que tudo vai ficar bem. Vamos buscar eles, vamos. Exatamente. Abrace os nossos irmãos, as suas irmãs. Abrace Jesus. É aí mesmo que nós recebemos o amparo de Jesus. A vida em abundância. Ele está nos trazendo isso. Abrace, fortaleça-se. Se tiver vontade de chorar, chore, não tem problema. Faça o seu coração abrir nesse momento para aqueles que fizeram parte de nossas vidas.
também vamos, nesse momento, nesse mesmo banco, muitas vezes a gente precisa colocar alguém que está passando por uma necessidade muito grande, que está até encarnado, ou até mesmo nós, né? Então nós vamos sentar ali ou pedir àquele que precisa a ser ajudada nesse momento, e peça com o coração aberto: Jesus, 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 que possa ajudar aos nossos irmãos necessitados, que eles recebam todo o amparo necessário nesse momento do seu trabalho divino, que os fortaleça e, pelos seus merecimentos, que forme-se em sua volta a cura para esses nossos irmãos que estão muitas vezes passando por sofrimentos até nos seus lares. Pedimos, Senhor, também a nós, que nos fortaleçamos, a nós, para que nós possamos a cada dia seguir em frente melhores, confiantes, nessa batalha, dessa vida que muitas vezes queremos desistir. E sabemos o quanto é difícil para cada um. Senhor, abasteça a todos nós com o seu amor, com a sua luz. Deixa entrar essa luz dentro do nosso coração. Deixa entrar. Nós, muitas vezes, estamos doentes por alguma coisa, algo que aconteceu, mas vamos pensar que tudo vai passar e vamos em frente. Vamos pensar positivo. Que Deus possa abençoar a cada um. Senhor, obrigado. Obrigado por essa oportunidade que sempre está conosco. Obrigado, Senhor. Que a paz esteja com todos nós, hoje e sempre. Graças a Deus. Bem, gente, aqui nós vamos fazer umas vibrações também, né? Antes de eu citar alguns nomes que já foram colocados aqui, e nós vamos fazer umas vibrações. Aí na parte final eu gostaria que todos ficassem, porque hoje nós vamos fazer uma prece por todos nós, pelos os doentes, os necessitados, que vai ser a prece 65, né? Que precisamos tanto dessa ajuda. Irradiemos uma luz brilhante envolvendo o nosso sistema solar, que todos os astros e os habitantes possam sentir a suavidade dessa luz, iluminando o caminho de todos. Irradiemos uma energia curadora e entregamos, Senhor, a equipe médica à pátria de luz, para que seja utilizada em favor dos enfermos, nos dois planos da vida. Onde houver um leito de dor e lágrimas, Senhor, esses amorosos médicos e enfermeiros possam suavizar todas as suas vidas. Principalmente, Senhor,
aos nossos irmãos que, no momento do desespero, cometeram suicídio. Que a amorosa fraternidade de Maria de Nazaré possa auxiliar-nos muitas vezes em favor desses nossos irmãos. E agora também, Senhor, Pai generoso, vibremos pelo nosso lar, que aqui nós estamos, aonde você está, com todo o amor e carinho, envolvendo com ternura os nossos familiares, principalmente, Senhor, os que têm dificuldades no relacionamento, onde falta a compreensão, a tolerância, a paciência para o convívio fraterno. Aos pais, mães e tutores, sabedoria e muita luz, que saibam conduzir os seus filhos, que haja respeito, Senhor, carinho e paz no nosso lar, como também em todos os lares da terra. Que assim possa ser, Senhor, graças a Deus, graças a Deus. Nós sabemos o quanto está difícil, né, as pessoas que estão passando por momentos e de dificuldades, né, e perdas, né. Nós temos uma dificuldade muito grande com tudo isso, né. Vamos então passar para a parte final. Eu gostaria muito que vocês ficassem comigo, que nós vamos ver aqui a prece final que eu vou encerrar. Eu gostaria de deixar uma mensagem a todos vocês, não só porque nós estamos agora na Semana Santa, que a Quaresma encerra agora na quinta-feira também, né? E que nós deixamos de cultivar o amor dentro de nós. Não desistam nunca de vocês, em momento algum. Vale a pena, com certeza, sempre estar trabalhando e garantindo cada vez mais a confiança no Mestre Jesus, na sua caminhada evolutiva, porque assim nós estamos aqui, nessa caminhada, né, evolutiva, e nunca estaremos saindo mesmo, como eu já falei, de nossas vidas. Então vamos cultivar o que é melhor para nós, porque depois lá, quando a gente chega, fica mais difícil quando a gente não faz nada aqui. Aprender algo, fazer algo, desenvolver algo de bom e no bem para nós é muito importante, né? Então nós vamos encerrando, né? Jaime, que Deus abençoe, espero que a sua irmã esteja bem, viu? A Irene, agradeço a Irene novamente pela a sua vinda, a Elizabeth, Kis, a Solane, né? Que Deus abençoe a todos. A Fernanda Henrique Freitas, que Deus abençoe a todos vocês, né? Ao Ineu, ao José Antônio, né? A Érica Giovanetti. Sabemos que estamos aqui buscando a oração e o melhor. Gente, antes de encerrar, algumas pessoas fez alguns pedidos. Então, podem colocar na nossa live, tá? Não há problema algum, entendeu? Que depois nós vamos recolhendo essa, né? Então, nós estamos com muitas pessoas que passaram aqui. Vou trocar meu óculos aqui, que meu óculos embaçou. Nós vamos passar aqui, né, com algumas pessoas que pediram, e não deixe de ficar até o final para as nossas lives, para a nossa prece, viu, gente? Calma aí, mais um pouquinho, segura aí. Então, essas vibrações, nós vamos pedir agora pelas famílias e amigos,
por aqueles que fizeram a sua passagem, gente. É como eu falei, é difícil a gente estar com alguém que a gente conviveu a vida toda aqui na Terra, a essa passagem, e a gente acabar perdendo alguém, né? Mas temos que nos despedir delas, né? Mas o que bom que fica é que dentro de nós possamos sentir que nós vamos nos encontrar, os elos não se desfazem, né? E enquanto isso, nós vamos fazendo a nossa parte aqui e fazendo as nossas preces para aqueles que também já foram. As famílias e amigos pedem essas passagens, né? De Alessandra Pereira do Carmo, a pedido de Maria Eugênia e Sevilla, a nossa querida amiga aqui do lado, que a amiga dela desencarnou, Alessandra. Também peço vibrações ao Valdomiro Giovanetti, meu primo, que está aí também, os seus filhos, né, o seu irmão Jair, que eles possam, que o nosso querido Valdomiro possa receber todo o amparo necessário aonde estiver, e que ele vai receber, e já está recebendo, tá? A minha tia Carmen Coronado Banhos, né, que está aí o meu primo junto, que a minha tia também esteja bem aonde estiver nesse momento, junto com sua família já, né? Ao José Freitas Pataca, o meu tio, que também partiu já, e a família ainda sente muitas saudades, né? E sabemos o quanto é difícil, mas que Deus abençoe ele e que ele possa receber todo esse carinho, né, de saudades. Ao Edivaldo Alves da Silva, a pedido da Eugênia Martins, ao Edivaldo, que também desencarnou agora, recente, a Gilza Maria Dias Costa, tá? A Gilza Maria Dias Costa, que também é amigo, prima do Deucele. A Marli Nobre Freitas, também desencarnada, Marli Nobre Freitas, né? E é o nosso pedido que a gente já fez da Vera, que agora há pouco, né, umas horas antes, lá na Bolívia, desencarnou a sogra dela, tá? A Margarita Orellana de Camacho, tá? E nós vamos aqui também pedindo as vibrações aos amigos, a Aézio Testa Filho, o esposo da Magali, né, que passa por alguns momentos difíceis, né? Ao Eugênia Martins Carvalho, né? E sua família, que pedimos essas vibrações amorosas. Pedimos também aos amigos do Litoral, que está sempre conosco e que estão passando por situações difíceis, como gripe, com problemas. É verdade, né? A gente sabe que às vezes a gente pega uma gripe forte e a gente fica mal, né? Mas vamos vibrar. Vibrar ajuda bastante, pedindo para que auxilie a gente, né? Aos amigos Solane, Ricardo, Ruth e Leonardo, tá? Ao Ricardo Moser, ao Hudson, lá da praia, do Litoral, né? Ao Ricardo Moser, que também recebe o nosso abraço, o nosso carinho. E também a sua esposa, que está lá nos Estados Unidos, em Orlando, que muitas vezes está conosco, né? A Cláudia Aparício, e também cuidando da Fátima, que estão lá em Orlando, nos Estados Unidos, que passam por problemas de dificuldades do corpo físico, né? Ao Raul Pires, a Ângela Pires, né? Para também as suas recuperações aí no Litoral. Pedimos também o amigo do Atucho, Paulinho, né? A minha tia Lourdes Vicentim Pataca, a Cláudia, a Andréia, que necessitam sempre de auxílio, de muita paz dentro do seu lar, né? E vamos vibrar por nós mesmos, gente. Aqui por nós mesmos.
essas vibrações por todos vocês que estão aqui comigo nessa live, que vocês possam receber essas vibrações de muita paz, de muito amor e de cura, se caso algo esteja acontecendo com todos vocês. E acreditam que tudo passa uma hora. Como diz a nossa mãe, Maria de Nazaré, a mensagem para o nosso querido Chico Xavier, quando ele perguntou a Emmanuel: Emmanuel, a mãe Maria tem alguma coisa para me falar? Ele falou: sim, Chico, tudo passa, tudo passa, tudo passa. E assim pedimos essas vibrações de muito amor a todos vocês, de cura, de confiança, de fé, e que possa ter uma semana de muita paz, podendo estar cada vez melhor todos, né, envolvendo o nosso lar sadio. E eu vou encerrar então a nossa prece hoje, com a nossa prece, com muitas vezes a gente não venha, né, querer, muitas vezes tem muitas pessoas que não chegam a nem ler, muitas vezes, no Evangelho até no final. Mas nós temos lá no item 28, né, no capítulo 28, que é a coletânea de preces, que é assim, o que acontece? Todas as preces, as coisas que estão aqui, e tudo que se é citado aqui, aquele que lê uma, duas, três vezes, que estuda isso, entendeu o que é a doutrina espírita. Né? Entendeu o que é a doutrina espírita. Então, nós vamos aqui na prece 65, pelos sofredores que pedem prece, e por todos aqueles que estão em nossas voltas, aqueles que precisam, necessitam, parentes, amigos, né? Que nós pedimos mais uma vez nesse final de prece, para essa semana, dessa Semana Santa, que possa perdurar aí essa paz, esse amor por todos os dias. Deus clemente e misericordioso, que a vossa bondade se derrama sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, Senhor. E particularmente a todos esses nossos irmãos que aqui citamos, a todos vocês que estão aí, aquele que está no fundo da sua alma, o nome de alguém, vocês podem colocar aí junto no pensamento. Bons espíritos que tendem o bem por ocupação única, intercedei conosco a favor desses nossos irmãos. Fazei-o brilhar aos seus olhos um clarão de esperança, e que a divina luz o esclareça quanto às imperfeições, Senhor, que os afastam dos bens aventurados. Abre os seus corações ao arrependimento e ao desejo de se purificarem, para apressarem o seu adiantamento. Fazei-os compreender, Senhor, que pelos seus esforços podem abreviar o tempo de suas provas. Que Deus, na sua bondade, lhe dê a força de perseverarem nas suas boas resoluções. Possam essas palavras amigas suavizar-lhes as penas, mostrando-os que há na terra, sobre a terra, quem deles se compadece e desejam toda a felicidade, Senhor Jesus. Senhor, derramai, nós vós pedimos, sobre todos os que sofrem, como espíritos encarnados e desencarnados, as graças do vosso amor e da vossa misericórdia. Tende piedade, Senhor, das vossas fraquezas, de nossas fraquezas. Tenha piedade de nossas fraquezas. Vós nos fizestes falíveis,
mas nos desse a força de resistir o mal e de vencê-lo. Que a vossa misericórdia se estenda sobre todos os que não puderam resistir às suas más tendências e ainda se encontram arrastados pelo caminho do mal. Que os bons espíritos os envolvam, que as vossas luzes brilhem os seus olhos, e que, atraído pelo seu calor vivificante, venham prosternar-se aos vossos pés, humildes, arrependidos e submissos. Ah, nós vos pedimos, Senhor. Igualmente, Pai da misericórdia, pelos nossos irmãos que não tiveram forças para suportar suas provas terrenas. Vós nos dai um fardo a carregar, Senhor, e só devemos depô-lo aos vossos pés. Mas a nossa fraqueza é demasiada e a coragem nos falta algumas vezes em meio do caminho. Tende piedade desses servos indolentes que abandonaram o trabalho antes da hora. Que a vossa justiça os poupe e permite, Senhor, que os bons espíritos lhe levem alívio, consolações, esperança. A perspectiva do perdão fortalece as almas. Abra, Senhor, para os culpados que se desesperam, e sustentado por essa esperança, eles encontrarão forças na própria intensidade, nas suas faltas e de seus sofrimentos, para resgatarem o seu passado e se predisporem às conquistas do futuro, Senhor. Que assim possa ser, Senhor. Que todos os nossos irmãos, nesse momento, os desencarnados que estão em nossa volta, receberam essas preces e sabemos o quanto é necessário para eles ouvirem e para nós também. Obrigado. Obrigado a todos vocês. Um beijo no coração. Que Deus possa abençoar. Obrigado por tudo mesmo. E até a próxima live, tá? Beijo no coração, uma boa Semana Santa, um bom feriado. E cuide-se, hein, gente? Cuide-se. Vamos arrumar o nosso altar íntimo, viu? Deus abençoe. Beijão a todos. Até lá.